Olá, meus queridos irmãos, bom dia a todos. Aqui é o Ilquias, do canal Ilquias Magal. Eu falei para vocês que eu ia mencionar aí para vocês uma revelação não bíblica e eu vou trazer para vocês, né? Bem rápida, mas eu queria que vocês meditassem nesses textos. Eu recebi e agora eu quero transmitir para vocês. A primeira é interessante porque nós, no mundo que nós vivemos, né, nós estamos vendo aí o desenrolar da história, coisas que foi anunciada há milênios atrás, está se cumprindo agora. Mas o que é importante, não é? O que realmente é importante? O Eterno não tem para que nós tenhamos medo, tá bom? Não é para ter medo, não é para ficar louco, entrar em colapso mental, em desespero, não. É hora de confiar nele. Porque está se cumprindo e acontecendo o que era para acontecer. Mas, sem dúvida, irmãos, o que o Eterno ordenou, né? Qual é a base dos mandamentos da Torá? São dois, né? Os mandamentos se resumem nisso. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. No mundo onde o amor tem se esfriado, né? Muito, onde está escrito, né? Lá em Mateus capítulo 5, o próprio Jesus diz para os discípulos, olha, e por causa do crescente, né, do aumento da iniquidade, ou na Bíblia judaica está escrito, né, por causa do crescente distanciamento da Torá, o amor de muitos se esfriará. Não há mais Torá, né? A própria igreja romana, ela anulou a Torá, disse que Jesus anulou a Torá, não precisa da Torá mais. E para que vocês saibam, irmãos, os apóstolos ensinavam a Torá e os profetas, e a igreja de Roma ela tem tanto poder e autoridade no mundo que ela anulou e o mundo não segue mesmo a Torá. Agora o Senhor tem chamado o povo para voltar à obediência aos poucos. Mas não é esse o tema. Sem sombra de dúvida, amar não é fácil. Né? Não é um conceito simples nas Escrituras. Mas mais do que isso, né? Se você for lá em 1 Coríntios 13, né, quando Paulo fala sobre o amor, e um dos pontos mais difíceis, irmãos, sem dúvida, é o perdão. Né? Se você não for capaz de perdoar, jamais você entrará no reino do céu. Não importa o tamanho do mal que fizeram a você, né? Se você não for capaz de perdoar, a gente não tem como entrar no reino dos céus. Eu acho que nesse tempo a gente tem que trabalhar isso, orar ao Senhor por isso, porque nós estamos vendo uma propaganda massiva mostrando imagens de violência, de ódio. E cuidado, irmãos, porque no meio disso tudo aí tem muita propaganda, porque os espíritos deste mundo se alimentam de medo, de raiva, de ódio, de sentimento de vingança, de nojo. Tudo que é mal, que junta sujeira na alma, as clipot, né, do homem, isso tudo é alimento para esses espíritos. E a gente não pode dar esse alimento, a gente não pode produzir isso. Mas o perdão, sem sombra de dúvidas, como está escrito, aquele que traz um pecador dos seus pecados, né, que o tira do pecado, salva uma alma da perdição e ainda cobre uma multidão de pecados. Tiago fala isso. Isso é muito crucial, o poder que isso tem. Tem uma parábola onde o próprio Messias, ele pregou, né, que havia um rei, ele foi tomar conta ter conta, né, dos seus servos. Um dos seus servos lhe devia uma grande quantia em dinheiro e ele foi cobrar. Olha, cadê o que você me devia? E ele fala, pede perdão, Senhor, eu prometo que vou te pagar, me dá tempo, me perdoa, não consegui. Aí ele vai, tá bom, perdoa a sua dívida, tá perdoado, não tem mais problema. Saindo dali, ele encontra um conservo dele
e esse conservo também lhe deve dinheiro. E aí esse conservo também pede misericórdia e ele não dá. E aí os outros conservos, vendo aquilo, vai e fala para o rei: olha, aquele servo que você perdoou. E o rei chama ele e fala: olha, seu servo mau, você é um servo mau. Eu te perdoei a sua dívida e você não perdoa a dívida do teu servo. Você é servo mau. Vá já para a prisão, leve ele para a prisão e ele só sairá de lá até que pague até a última moeda. Então, perdoar não é fácil, mas é condição. É como se fosse uma condição para você sair desse mundo, do que eles chamam de Matrix, né? Quem entender isso entende tudo. Quer ver um segredo? Está escrito assim: Daniel, está decretado sobre o teu povo 70 semanas. Então virá o fim. 70 semanas, 70 vezes 7, 490 anos é o que estão decretados sobre o povo até que venha o fim. Em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22, Kefa, Pedro, chega para Jesus e pergunta: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele me ofender? Até 7? E Yeshua responde: não digo até 7, mas até 70 vezes 7. Também, se somarmos, dá 490. E isso é muito interessante, né? Por que ele associa o perdão com também o tempo da história humana? Porque é isso, irmão, é como se você entendesse tudo quando você consegue perdoar. Quando você conseguir entender, tá, que existem 490 camadas por trás daquele ato que aquela pessoa fez contra você. É entender que quando alguém te faz mal, nem foi aquela pessoa, mas o que aquela pessoa passou. Qual é os espíritos que está por trás daquilo. O que levou, quem foi os pais daquela pessoa, por que tem aquela falha na alma daquela pessoa que faz ela se portar daquele jeito contra você, ou que fez aquilo, e você conseguir liberar aquela pessoa e não aprisionar, porque a sua alma fica presa. Quando você não perdoa, você aprisiona a sua própria alma num looping, numa prisão no tempo, onde você não consegue desapegar do momento da sua vida. E aquilo te prende e vai corroendo a tua alma aos poucos. E eu acho que o sobretudo é aprender a perdoar, porque o Eterno condicionou: se você não perdoar os teus irmãos, o vosso Pai que está no céu também não vai perdoar vocês. Não tem outro caminho, não tem outro caminho a não ser exercer o perdão e o amor uns para com os outros. E o amor de muitos estão se esfriando, e o Pai quer que nós não esfriemos o nosso, mas mantenhamos a chama acesa. É todo dia, como Aaron, como o sumo sacerdote, tinha que acordar de manhã e acender a menorá com as luzes voltadas para a arca, para o santuário. Assim também ele devia colocar lenha no altar para o sacrifício, para acender as chamas. É um trabalho, é trabalhoso mostrar amor, caridade, bondade, misericórdia, porque é isso que o Pai fez conosco. Nós somos maus, Imagina no sentido pleno da palavra, nós somos maus. E o nosso Pai, ainda assim, mostrou para conosco misericórdia. Mostrou favor para conosco, não é? Nós ainda estando nos nossos pecados. Então, irmãos, vocês precisam compreender essas camadas que existem até em nós, e que o perdão do Pai, tá? Ele não é só um perdoar. Esqueça esse negócio de perdoar, a pessoa fez um mal para você e falar: me perdoa, tá bom, tá perdoado, toca aqui e acabou. É um ato. Existiram certos atos que, se a pessoa não tratar, você precisa tratar. E existem camadas. Existem dores e ferimentos na alma do ser humano que essa pessoa nunca deixou tratar. Nunca, 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 nunca.
Imagina uma pessoa que foi violentada. Não é fácil entrar nessa área da vida dela. Mas por ela passar por isso, isso gerou um trauma, gerou uma ferida profunda, e geralmente essas pessoas têm um problema no seu caráter. Elas têm, é inevitável. E elas vão agir, elas vão criar um bloqueio, uma defesa na vida delas, e essa defesa muitas vezes pode ser um problema nas suas relações interpessoais. E poucos vão compreender isso. Mas a gente tem que lembrar que Yeshua, ele conhece tudo que o ser humano passa na Terra, tudo. Você imagina todo tipo de mal que um ser humano passou, um trauma, ele enfrentou todos e venceu. E a gente pode nele encontrar a solução desse problema. Irmãos, a depender, por exemplo, uma pessoa que passou por esse nível de trauma, não é simplesmente pedir perdão, confessar e da noite para o dia está resolvido. É um tratamento onde o Senhor vai ter que abrir essa porta no coração dela, mexer na bagunça e vai doer. Tem coisas e com o Senhor é só assim. Porém, todo aquele que é curado pelo Senhor se transforma em instrumento de cura para outras vidas. É como se Ele colocasse o antídoto em você. Porque Yeshua é o antídoto, Ele é o grande, Ele é não o remédio, Ele é a cura. Ele é a cura, o antídoto que o Pai criou para curar a humanidade está nele. E quando Ele cura a mim e a você, você vira um frasco, onde Ele coloca também um pouco dessa cura, e você vai passar a curar outras vidas, e isso vira um processo que vai desencadeando cura ao redor das pessoas. Por isso que não tem como curar outras pessoas se não entender o amor e o perdão, que é no nível mais profundo compreender quais são as camadas, as imperfeições que estão colocadas na alma humana e conseguir libertar cada uma dessas camadas pelo perdão que o Senhor possibilitou para nós, por meio de Yeshua HaMashiach, naquele ato no madeiro. Não tem outro caminho para todo aquele que quer ser salvo, é o perdão. E não é só perdoar, mas é pedir perdão dos seus maus e entender o que você fez e abrir sua vida para o tratamento do Senhor. Não adianta você querer perecer a sua vida, eu vou ser assim sempre, você vai ter problema. Não vai ser salvo. Tem que ser tratado. Não vamos dourar a pílula, não adianta fazer conversinha fiada. E irmãos, essa história de eu perdoo, mas não quero mais saber da pessoa, né? Tem que ver se você perdoou mesmo. Se Yeshua pensasse assim, então ninguém andaria com ele. Então ninguém pode andar com ele. O perdão do Senhor, ele muda o caráter de uma pessoa, ele transforma mesmo o ser humano. E a gente precisa crer nisso. É crer. Crer que ele transforma o homem. Da água para o vinho. Literalmente, completamente. E a gente tem diversos textos. É importante que tem outro porém, não é? A gente vive numa sociedade, irmãos, corrupta e corruptora. É isso mesmo. Se você vive num ambiente onde todo mundo pratica um certo mal, você, crescendo nessa sociedade, começa a ver aquilo como normal. Ainda que você não faça por convivência, porque aquilo é imposto na sociedade, você começa a olhar aquilo todos os dias e se torna normal. Ainda que você nunca faça, você não vai te afetar mais. E a gente está vivendo dessa forma nesse mundo. Quanta coisa ruim a gente vê no mundo e nem te afeta mais durante o dia a dia, porque você está vendo sempre, é normal. Mesmo sendo um pecado, mesmo sendo algo terrível, mas isso vai te saturando. O profeta Isaías teve isso com o pai. Quando ele teve a visão, em Isaías 6, ele fala: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ou seja, ele viu a santidade plena, aquele que é puro,
mais puro do que a maior pureza. E ele fala, eu sou mau, mas eu também habito no meio de um povo mau. Eu me corrompi pela minha sociedade que eu vivo. Eu estou totalmente destruído e fui maculado por uma sociedade maculada. E o Senhor vem, não, tem uma brasa aqui, eu vou tocar e vou curar os teus lábios. Eu consigo te curar. A partir de agora não é mais a sociedade que vai te influenciar. Agora é você que vai trabalhar para mim e você vai curar a sociedade. Somente pela cura do Pai. O Pai ele consegue pôr uma cura no ser humano, para o ser humano agora influenciar e curar o ambiente. Porque se isso não acontecer, se houver uma imperfeição, uma falha na tua alma, vai vir um monte de doutrinas com falhas, com mentiras e vai se encaixar perfeitamente na tua alma que é torta. Doutrinas tortas só se encaixam em almas tortas. E vai encaixar e você vai viver torto, indo para o caminho do mal. E é assim que funciona. Mas aquele que tem a alma curada, nenhum vento de doutrina, nenhum engano, nenhuma confusão o domina, o corrompe. E aí ele entende todas as coisas. Então, irmãos, a gente precisa viver isso do Pai. Buscar isso. Não se deixe levar pela propaganda que há no mundo, tá bom? Que quer mesmo, eles querem ver os homens tomados de raiva uns pelos outros. É o cavaleiro vermelho do Apocalipse sendo solto. E o Pai chama a gente, não. Não olha para isso não. Porque se vocês não souberem perdoar e amar como vosso Pai que está no céu, vocês não vão entrar no reino dele. Não tem outro caminho. E para isso a gente tem Yeshua. Ele pode nos curar como ele foi curado. Ele tem o antídoto para nossas dores, para suas dores. E quando você tiver o antídoto, você estará liberto do sistema e do mundo completamente, como os apóstolos estiveram, como os profetas tiveram. Ou seja, eles não tinham medo da morte, não tinham medo de faltar as coisas. Não, eles entenderam para que eles estão aqui, a quem nós servimos, qual é a nossa missão aqui e que esse mundo não é real. Nós somos seres criados para o reino vindouro. Esse corpo, essa tenda temporária vai se desfazer, ela está programada para se desfazer, né? Mas lembra que Paulo fala, nós temos uma tenda eterna criada nos céus, não por mãos humanas, mas pelo próprio Deus, para nossa habitação eterna. Então creia nisso e ponha a tua esperança nisso. Nós temos uma habitação eterna já preparada. Nós fomos feito o templo, a casa eterna do Pai, para o reino vindouro, o reino que há de vir, para o Olam Rabá. E nós não podemos perder tempo com a loucura deste mundo que está caminhando para um grande engano, uma grande confusão jamais vista. Mas aqueles que conseguirem enxergar além disso tudo, com os olhos do Pai, curados, você vai ser instrumento de cura para abrir os olhos daqueles que ainda não enxergam. Um abraço a todos, que o Eterno te abençoe, em nome de Jesus, em nome de Yeshua.